A Web Rádio Ramá tem o privilégio de apresentar para você o programa O Servo. Preste atenção, bons momentos de edificação, palavra pastoral e oração. A comunidade Ramá em comunhão com você. A comunidade Ramá em Petrópolis, através deste programa. Abra o coração, preste atenção. Deus vai falar com você. Paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui para mais um programa O Servo. Dessa vez, um pouquinho diferente, nós estaremos aqui transmitindo o estudo sobre namoro, noivado, casamento, que tem sido feito pelo irmão Dida e a irmã Fabiana. Então, que você possa ser abençoado, edificado com esse conteúdo que o Senhor tem nos abençoado e nos acrescentado aqui. Aproveite esse programa, que Deus te abençoe. Paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez, eu, seu irmão Dida, e a minha esposa, sua irmã Fabiana, aqui da comunidade Ramá de Petrópolis, com mais um estudo sobre casamento. Hoje, entrando num assunto um pouco mais delicado, nosso estudo aí é quinzenal, né, segunda-feira. Você que quiser nos assistir, pode entrar no nosso canal do YouTube, Comunidade Ramá Petrópolis. Vá lá no YouTube, dê a sua participação, seu like, pode fazer alguma pergunta, nós responderemos aqui. E, enquanto isso, você vai ouvindo um pouquinho sobre conduta cristã, um estudo elaborado e desenvolvido pelo pastor Luiz Henrique Cariús, que é o nosso pastor da comunidade Ramá em Petrópolis. Amém, Fabiana? Hoje é um dia especial, né? Dia dos namorados. É que meu esposo abençoado, meu namorado, amo ele demais, meu companheiro. Dia de qualidade. Meu companheiro aí de longas datas, né? E louvo o Senhor pela sua vida. É muito bom ter você. Hoje nós passamos o dia juntos, né? Amém. Passamos o dia um do ladinho do outro. Mas depois que a gente lembrou que é dia dos namorados, porque todos os dias são dia dos namorados pra gente, né? Quem é casado verdade. tem que ser todo dia, né? Todo dia namorar, todo dia acariciar, todo dia beijar. Então, essa data é humana, mas eu esqueci dessa data, mas eu lembrei, né? Mas quero louvar o Senhor, né? Que é todo dia, né, amor? Todo dia? Todo dia. Todo dia. Que benção. Feliz então, Dia dos Namorados para vocês. E hoje nós não falaremos para namorados, e sim casados. Hoje o nosso assunto é o sexo, um assunto bem delicado, um pouco desconfortável para alguns, porém um assunto bem espiritual. A vida espiritual de quem busca a Deus, ela depende também de uma vida sexual bem ajustada, bem desenvolvida com a esposa e com o marido. Na nossa apostila diz aqui, né, a santidade no sexo. Há santidade no sexo? Claro que há. Nós devemos nos separar de todas as outras coisas quando estivermos no nosso leito com a nossa esposa ou com o seu marido. Você precisa deixar todas as outras coisas para fora do quarto. Problemas, preocupações, trabalho, todas as outras coisas. O ato conjugal é essa relação íntima de que partilham marido e mulher. Na verdade, Deus determinou para eles esse relacionamento. Isso veio de Deus. Deus foi quem criou o ato conjugal, o sexo. Nós procriamos através do ato sexual, do ato conjugal. Deus poderia ter feito a procriação humana de qualquer outra forma. Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Mas ele instituiu o ato conjugal para que nós pudéssemos
nos reproduzir, para que nós pudéssemos nos multiplicar. Então, Deus quem criou o ato sexual. A ideia de que Deus criou os órgãos sexuais para nosso prazer parece surpreender algumas pessoas. Deus criou as partes do corpo humano e não criou uma boa e outras mais. Ele criou todas boas, pois quando terminou a obra da criação, ele olhou para tudo e disse: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Gênesis 1:31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Não era apenas bom, era muito bom. Interessante é que os órgãos sexuais, eles nos dão prazer. Quem colocou esse prazer? Foi o próprio Deus, foi quem criou essa máquina. Quando você aperta a mão de alguém, você não tem nenhum prazer, nenhuma sensação de prazer. Então, Deus colocou o prazer nos órgãos sexuais. Então, o órgão sexual, o ato conjugal, o sexo, não é só para procriar, é também para dar prazer. Senão, Deus não teria colocado prazer no ato sexual. Ele poderia ter feito de uma maneira muito mecânica, e aí acabou, seria somente, realmente, para procriação. Então, você só teria o ato conjugal quando quisesse produzir algum descendente, algum filho ou filha, que é o que está mais escasso hoje no nosso mundo, né? As pessoas não querem mais ter tantos filhos, no máximo 2 filhos. Quando algum casal passa de 3 filhos hoje na nossa sociedade, é chamado pelos outros amigos de louco. A mulher é louca ter mais um filho. E um dia uma amiga minha veio falar de uma outra, né? E eu conversando sobre a outra amiga, e ela falou: Dida, ela é maluca, está grávida de novo. E aí eu olhei e perguntei: que isso? Está grávida? É, vai para o 3º filho. Falei: meu Deus do céu, do marido dela? É, de estar casada. Ah, então não é loucura. Para as pessoas é loucura você ter 3 filhos com marido. Loucura é sem marido, né? Você ter um só sem marido é loucura, é muita dificuldade, problemas, descende de um pecado, né? Porque está tendo um ato conjugal com quem não é seu e você não é dele ou dela, então isso sim é loucura, mas com o marido não. Então, na verdade, o sexo também nos dá prazer, criado por Deus. Não apenas a simples propagação da espécie. Como eu já falei, né, o sexo não é para simples propagação da espécie, e sim para prazer mútuo. Também não é só prazer de você, varão, é prazer da esposa também. Você precisa entender como que funciona a sua esposa para que você possa dar prazer a ela e não se satisfazer sozinho e deixar a esposa insatisfeita. Então, é para prazer mútuo de ambas as partes. A Bíblia fala sobre o sexo também como satisfação de um instinto sexual criado por Deus. Vamos ler lá em 1 Coríntios 7, versículo 2 até o 5. 1 Coríntios 7, 2. Diz assim: mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa, e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa conceda o que é devido ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não vos
priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, nós precisamos entender isso. O marido não é dono do seu próprio corpo, mas a mulher. E a mulher também não é dona do seu próprio corpo, e sim o marido. Ou seja, no ato sexual, no ato conjugal, ambos devem satisfação um ao outro. É uma obrigação do marido atender à necessidade conjugal da esposa. E é uma obrigação da esposa atender à necessidade conjugal do marido. Nós vamos ver aqui qual é a necessidade do marido e qual é a necessidade da esposa. Claro que num conceito amplo, num conceito básico, mas cada marido tem que conhecer a sua esposa, qual é a necessidade dela. E cada esposa tem que conhecer o marido, qual é a necessidade dele. Na verdade, a necessidade nunca será igual. Sempre um terá um pouco mais de necessidade do ato conjugal do que o outro. Na maioria das vezes, é o marido que tem essa necessidade maior, mas isso não é uma regra. Às vezes, é a esposa que tem essa necessidade maior. Isso depende de muitos fatores e o ato conjugal ele começa aqui, ó, no cérebro. Então depende de muitos fatores de como foi a vida de cada um dos dois. Não dá para julgar quem tem mais desejo conjugal. Às vezes é o homem, na maioria das vezes, mas às vezes também é a mulher. E aí eu preciso atendê-la. Eu não posso privar a minha esposa do ato conjugal por minha vontade. Não posso. Eu devo satisfação a ela. Ela não deve me privar do meu desejo, da satisfação do meu desejo, por conta dela própria. Porque ela deve satisfação a mim, o corpo dela é para me satisfazer, e o meu para satisfazê-la também. A não ser que a gente entre em acordo, separa um tempo para a gente estar em oração, algum período, mas por pouco tempo também. Logo depois, a gente se une de novo, volta ao ato conjugal comum do dia a dia, para que o inimigo não encontre brecha na nossa vida e cause algum problema com as tentações que virão de fora, o que não é nada bom. Falar sobre sexo como satisfação desse instinto sexual, alertando a falta desse ato, pode ocasionar a tentação de Satanás. Então a gente precisa pensar nisso, né? Alertar que a falta desse ato pode ocasionar a tentação de Satanás. Por isso, quando casados, os cônjuges não têm direito sobre o seu próprio corpo, não podendo negar o ato um ao outro. Agora vamos ver aqui o que significa o sexo para o homem. Qual a importância, né, do sexo para o homem, num conceito geral. É necessário que se entenda o que o sexo significa para o marido. Caso contrário, haverá problemas conjugais muito sérios. A mulher, em média, tem um instinto sexual mais fraco, mais devagar. O homem necessita de maior frequência, na sua grande maioria. A mulher que não procura entender isso causará certa frustração a seu marido, que, consequentemente, causará certa frieza em todas as relações do casal. O ato conjugal é vitalmente importante para o marido, pelo menos por 5 razões. Nós vamos estudar aqui, falar um pouco sobre as 5 razões aí principais pelo ato conjugal ser vitalmente necessário e importante para o homem, para o marido. Lembrando o seguinte, se a vida sexual, se a vida conjugal do marido e da esposa não estiver ajustada,
pode haver um rompimento muito grande na aliança, chegar até quebrar essa aliança e causar um divórcio. O ato sexual tem sido um foco, né, muito importante entre separações de casais. Então, por isso, você que é casado precisa entender a necessidade da sua esposa. Você que é casada precisa entender a necessidade do seu marido. E o ato sexual eu creio que, para mim, né, é extremamente espiritual. Né? Se os dois não estiverem alinhados na cama, nesse ato que Deus que criou, o resto não vai estar alinhado, né? Porque ali que a gente se torna uma só carne, né? Ali nós confirmamos e tem gente que acaba desvalorizando isso e aí acaba, como o Dida falou, trazendo outros males, né? Então, eu tenho essa experiência própria. Quando eu acertei, a vida transformou, espiritualmente, familiar, né? O respeito, o carinho. Então, a gente precisa entender realmente, né? Como o Dida falou, né? A mulher quase não quer muito, mas se o marido necessita, eu vou dar aquilo que ele necessita. Isso é a obra de Deus, né? Isso é santidade, né? Isso é amar o próximo, né? Isso eu estou sendo eu estou servindo meu esposo, né? E quanto mais eu sirvo ele, eu vou estar servindo ao Senhor, né? Então, eu consegui entender isso. O Senhor foi agindo no meu coração, na minha vida, a nossa vida foi melhorando. Então, a gente precisa entender isso, né? E se encaixar nisso, né? Para que a gente tenha vida, e vida em abundância, né? Então, o ato sexual é extremamente importante. E se Deus criou, ora a Deus, a gente tem que orar pelo ato sexual, botar diante de Deus, né? Que eu venha eu sentir prazer, que eu venha dar prazer ao meu esposo e que ele venha me dar prazer, né? E eu quero desfrutar do melhor que tu tens, Senhor, nessa área. Amém. O que tu fez nessa área de bom? Eu quero provar, Senhor, o melhor que eu puder nessa área com o meu esposo, né? E aí você vai sentir aquilo que Deus fez para o relacionamento, né? Deus, ele é bom. Então, a gente precisa, sim, orar, devemos orar por isso, devemos botar isso diante de Deus, né? Muito mais as mulheres, que a mente não para, é tantas tarefas, e se eu não estou servindo bem nisso, há uma lacuna, há uma brecha, e o inimigo ele tem entrado muito nisso. Então, a gente precisa entender espiritual. O que é isso espiritual? Então, isso é uma obra, isso eu sou uma com meu esposo, né? E aí eu vou edificar o meu lar, né? A mulher sábia, ela edifica, né? E essas coisas é a edificação do Senhor, né? Eu preciso entender, o ato sexual vai edificar o meu casamento. Amém. E há muito adultério, irmãos, por causa da falta do ato sexual entre o casal. A falta desse ajuste traz muito problema que causa adultério. É claro que um erro não justifica o outro, mas eu posso evitar, eu posso ajudar a evitar, para não ter parte na culpa do pecado do meu cônjuge. Se meu cônjuge adulterar por causa, ele não tem em casa aquilo que ele deveria ter, a atenção, a atitude do outro que ele deveria ter, você terá culpa no cartório. Agora, pode evitar bastante coisa quando você serve ao seu marido, quando você serve à sua esposa nessa área, né? Uma pessoa com a barriga cheia não vai querer comer qualquer outra comida, né? Quando a gente está com a barriga cheia, a gente não quer comer outra coisa. Ontem nós estávamos numa Santa Ceia do Senhor e eu almocei, eu como bastante, almocei bem, e quando eu estava acabando de almoçar, eu fui numa outra mesa passear um pouco, conversar com alguns irmãos, e me ofereceram uma feijoada. Deliciosa. Eu amo feijoada, estava linda, gostosa. Eu não aguentava mais comer.
Eu tinha comido bastante arroz e mais outras coisas, não quis a feijoada. Então, quando a gente está com a barriga cheia de alguma coisa, a gente não quer outra coisa. Pode ser até uma comida muito gostosa, podia ser um churrasco. Eu gosto muito de feijoada, tem algum tempo que eu não como. Mas eu não quis, não dava para comer mais. Eu já tinha comido, já estava satisfeito. Então, quando o marido ou a mulher satisfaz o outro dentro de casa, as tentações lá fora vão passar em branco com mais facilidade. E uma coisa também que eu queria falar, eu acho que tem que haver um diálogo, né, Dida? Não pode ter vergonha de falar o que você gosta, de ver a maneira que você vai gostar mais, né? A gente precisa conversar, não podemos estar com vergonha, né? Descobrindo ali o que eu posso, os prazeres que tem em relação a isso, o que eu posso fazer para agradar mais o meu esposo, que o meu esposo ele tem que descobrir aquilo que possa mais me fazer prazer, mas existe um diálogo, uma conversa, os dois vão aprender juntos, os dois vão satisfazer um ao outro junto, né? Não pode ser, às vezes, um ato sem conversa, sem um diálogo, sem algo ali falar, né? Então, a gente precisa entender isso. Né? Para quê? Para o crescimento, para o desenvolvimento do ato sexual. Né? Tudo há um desenvolvimento. Né? Eu creio que o ato sexual também é desenvolvido ao longo da caminhada, ao longo dos dois conversarem, um procurando melhorar, um agradando o outro, um satisfazendo o outro, lógico, nos padrões do Senhor, né, naquilo que os dois concordam, aquilo que os dois, né, considera, lógico, né, mas a gente precisa. E hoje a gente precisa desse diálogo. Né? Hoje as pessoas não falam nada, nem o que está sentindo. Né? Às vezes está triste, não fala, às vezes está zangado, não fala. E, às vezes, a gente acaba, nesse ato, também não falando. E isso é ruim, a gente precisa falar, porque a gente vai descobrir junto aquilo que vai ser melhor e mais prazeroso. Né? Amém. Tem que haver essa liberdade do casal conversar sobre o ato sexual, sobre o ato conjugal, para saber realmente o que o outro gosta. Eu não vou descobrir o que a minha esposa gosta se ela ficar de boca fechada. A não ser que haja uma revelação de Deus, mas não é o comum. O comum é a pessoa se abrir. Então, eu tenho que dar essa liberdade para que ela possa falar sobre aquilo e a gente vai se ajustando, tentando cada vez ser mais agradável. E aí, o primeiro ponto que está aqui, das 5 razões por que o ato sexual é vitalmente importante para o homem, que nós estamos falando para o homem. Satisfaz o seu instinto sexual. É do conhecimento geral que o macho de todas as espécies de criaturas tem um impulso sexual mais forte. Isso não quer dizer que a mulher não tenha um forte impulso sexual, mas que o impulso dela é mais esporádico, é mais tranquilo. Enquanto o dele é quase constante, na sua grande maioria. Cada gota do líquido seminal contém cerca de 300 milhões de espermatozoides. É possível ter 2 a 5 ejaculações por dia, um homem saudável. Se isso não for liberado através do sexo, constitui um fator de grande frustração para o homem, que afeta o seu bem-estar físico e mental. Um homem normal e saudável, ele tem aumento do sêmen num período que vai de 42 a 78 horas, o que produz uma certa pressão que precisa ser liberada. O homem tem uma necessidade sexual de liberar aquele sêmen que é produzido constantemente. Ele precisa liberar aquilo através do ato conjugal com a sua esposa. Para quê? Para que ele fique mais aliviado. Ele tem um instinto
que é muito forte, é praticamente constante na maioria dos homens, quando se tem uma saúde boa, normal. Então o homem precisa disso, senão ele fica mal, ele fica irritado, aborrecido, ele fica estressado, ele fica um mau marido. Você precisa ajudar o seu marido a liberar. Um homem 3 dias aí sem um ato conjugal, um homem na sua virilidade total, ele fica mal. Ele não suporta, ele não aguenta. É ruim. A não ser um homem que é incomum, que tenha um desejo mais ameno, mais fraco, mais devagar. Tem homens assim. Então ele suporta ficar uma semana tranquilo, sem ter um ato conjugal com a esposa, mas a sua grande maioria, 3 dias já está explodindo a cabeça dele. E aí ele não consegue trabalhar direito, não consegue se concentrar nas coisas, fica com a mente muito ativa, fica mais sensível às tentações, que hoje em dia são cada vez mais fortes. Cada vez as mulheres na rua estão com menos roupa, cada vez estão com uma sensualidade maior. E como diz lá o profeta Oséias, a sensualidade tira o entendimento. O homem fica sem entendimento por causa da sensualidade, ele fica cabeçudo mesmo, ele fica com o olho, parece que vedado, ele fica sem enxergar a real situação, a ponto de homens saírem com mulheres aí que vendem o corpo. Isso não é uma coisa boa. Ele está exposto à doença, ele vai sair com uma mulher que qualquer um que pagar um dinheiro sai. O homem não tem grande prazer nisso. O homem ele tem um instinto sexual pela esposa. Esse é o comum do homem, é o normal. Então, agora, se a esposa não o satisfaz, deixa o homem aí 3, 4, 5 dias sozinho, vai ficar difícil. E aí, como servo de Deus, a situação fica mais difícil ainda, porque o homem não vai querer procurar fora, porque sabe do peso do pecado, e aí ele começa a ficar agressivo. Se torna um mau marido, às vezes, dentro desse contexto. E aí a mulher sofre chateações sem ser necessário. Isso não é legal. E eu digo para você, né, não sei aí, todos os homens que estão assistindo, mas os homens, as mulheres aí, né, para as mulheres, os homens são insaciáveis. Né? E às vezes você vai ter uma relação sexual maravilhosa. Hoje eu tirei 10, eu acho. Né? Daqui a pouco querem de novo. É assim mesmo, você casou com um homem. E que bom que você casou com um homem. Né? E às vezes, poxa, nunca está bom, não. Quanto melhor é, mais eles querem. Então, faça a obra de Deus com alegria, sirva o seu marido com alegria. Né? Isso é a obra de Deus, isso é viver em reino, isso é ter unidade. Né? E o homem, na sua grande parte, como o Dida falou, alguns não, mas eles são insaciáveis. Por quê? Eles precisam aqui, né, 5 vezes ao dia. Maridos vão trabalhar, e bora para os seus maridos trabalhar. Ele tem Senão capacidade. vai ter lua de mel o dia inteiro. Ô, glória. Ele tem capacidade de ejacular de 3 a 5 vezes por dia. Se então você casou com o marido assim, ame o seu marido, sirva o seu marido, ore por ele. Senhor, dá uma diminuída, Senhor, mas dá uma levantada aqui em mim, Senhor, para a gente abençoado. E a gente precisa, né, abençoar. Né? E isso é grande importância, o ato sexual. A vida espiritual ela cresce depois que você entende, que você serve, que vocês sejam um no ato sexual, a vida espiritual cresce, porque, né, a palavra de Deus diz que o reino dividido ele não vai à frente. E muitos estão divididos na cama. Eu lembro que o pastor Luiz sempre tem visões, camas divididas, inimigo ali no meio, bicicletas faltando pneu. Por quê? O casamento não está de acordo. E a gente precisa entender que o reino de Deus é vencido com unidade.
Meu casamento vai vencer vencendo com unidade. E a gente precisa entender isso. Não é só obra na igreja. Não é eu pregar na igreja, eu ganhar discípulo, que é necessário. Mas a minha obra também é dentro de casa. E a gente precisa entender que eu não posso afrouxar nos atos sexual, no servir. Por quê? O meu marido vai ter muitos ataques de Satanás. E, às vezes, como o Dida falou, o homem vai, adultera, olha para outra mulher... E, às vezes, a mulher fala, por que ele fez isso comigo? Eu não merecia. Não, olha bem, vê lá, esquadrinha lá o teu quarto, esquadrinha a tua vida, vê se não tem algo. E, às vezes, a gente acha que o culpado é o marido que adulterou. Não, a culpada é a mulher que não serviu o marido. E eu vejo isso hoje, né? E, às vezes, a gente vai vendo que a consequência do adultério é muito grande para o marido, mas é terrível para a mulher. E eu já vi homens sendo restaurados e as mulheres não. Por quê? Elas não reconhecem que elas erraram. Elas acham que o erro foi do marido. Então, a gente precisa entender isso, porque a mulher, ela sempre erra no ato sexual. Ela sempre não quer, ela deixa para depois, ela fica 2, 3 dias, um mês, ela nem procura, se o marido não for. Aí o marido vai, ela nega e acha que o marido é chato, que o marido quer muito. Cuidado, né? Analise a tua vida, faça a obra de Deus, sirva o seu marido, você casou, sirva a ele naquilo que Deus tem te instruído, né? Amém. Amém. Então, esse é um primeiro ponto aí. O segundo ponto, satisfaz o seu senso de masculinidade. A mulher deve entender que o sexo traz uma série de benefícios para o marido. Todo homem tem um senso de masculinidade que ajuda o seu desenvolvimento na vida. Exemplo, quando um rapaz se casa e começa a ter relações com sua mulher, e mais tarde vêm os filhos, ele tem uma mudança no seu comportamento. Ele diz, não sou mais criança, já sou homem. Ele fez um filho, ele tem uma responsabilidade. O comportamento dele muda. Ele hoje é um pai de família, ele não é só um marido, ele é um pai. Então a responsabilidade dele aumenta e ele mesmo aumenta a sua cobrança em cima de si mesmo. Porque ele já não é mais um garotinho que se casou. Hoje ele é um homem que tem um filho ou uma filha para criar. Então o ato sexual, ele também ajuda nisso, ele traz isso, ele traz ao homem uma satisfação nesse senso de masculinidade, que o homem tem que ter. Se o homem não tem esse senso de masculinidade, ele vai ser sempre um filhinho que vai tratar a esposa como uma mãe, que quer sempre as coisas na mão, vai deixar a responsabilidade toda nos ombros da esposa. E isso vai trazer consequência também para a esposa, vai trazer um peso para a esposa que ela não tem capacidade de carregar, porque ela não foi programada para isso, para ser o cabeça da casa. O cabeça é o homem. Então, esse senso de masculinidade, o ato conjugal, ajuda o homem a satisfazer também esse senso e até tomar a sua postura de responsabilidade em questão da sua masculinidade. Terceiro, aumenta o seu amor pela esposa. Isso é um fato que é muito importante. Quando a mulher entende o marido considerando o seu impulso sexual mais forte e procura satisfazê-lo com amor e dedicação, o marido desenvolve um carinho muito especial pela esposa. O amor cresce. A esposa fica a melhor esposa do mundo. Ela pode ter o corpo talvez não muito adequado ao padrão de beleza que o mundo estabelece, até os olhos do marido o corpo pode não estar tão adequado, não faz diferença nenhuma. O amor do marido cresce por uma mulher que o satisfaz no ato conjugal, o deixa satisfeito, o deixa saciado, porque o cérebro dele, os neurônios dele, os hormônios dele estão satisfeitos. Então, aquela satisfação traz a ele
esse desejo mais forte de amar a esposa, de se dedicar à esposa. E você que é esposa sabe disso. Se você faz isso, você tem um marido que te satisfaz em tudo, que procura te agradar em todas as coisas, procura satisfazer todas as tuas necessidades, sejam as mais simples para ele, às vezes coisa que para ele não faz tanta diferença, mas ele começa a entender melhor que para você faz diferença, ele vai te satisfazer, ele não vai ser pão duro com você, não vai, ele pode ser um pouco cauteloso em questão de gastos, porque se faltar o pão de cada dia, a responsabilidade vai cair nos ombros do marido, que é o cabeça. Ele vai ser cauteloso, porém, não será pão duro para você. Se está faltando alguma coisa para te satisfazer, até na questão financeira, ele vai dar um jeito, vai fazer um serãozinho, vai trabalhar um pouco mais, vai economizar um pouquinho desse lado para te satisfazer naquele outro lado. Então, o amor do homem aumenta e muito. Quando, porém, a esposa negligencia o sexo e faz quando ela deseja ou quando ela bem entende, causa certo distanciamento no marido, que, como já falamos, vai se esfriando, o que leva muitos incrédulos e até cristãos ao ato extraconjugal. Então, minha irmã, ser sábia, satisfaça seu marido. Se você acha que teu marido está muito pão duro, dá uma analisada nessa área aí para ver. Pode ser que o erro esteja aí. Pode ser que o erro esteja aí. Eu falo de mim. Eu sou um cara pão duro. Eu sou econômico, eu gasto pouco, não gosto de gastar naquilo que não é pão, naquilo que não é necessário para o dia a dia. Eu sou um camarada pão duro. Mas para minha esposa, já não sou tanto. Para ela, eu sou só cauteloso. Eu não sou de fazer lanche, ir comer uma pizza e tal, mas para ela eu compro, para ela eu pago. Para mim não, para mim eu me privo, mas para ela eu pago. Eu não sou de estar comendo chocolate, isso e aquilo, mas para ela eu compro. Então, e eu vou provar para você que eu compro. Você que me conhece aí, você vai ver. Quem não me conhece também vai saber, eu compro para ela. Agora, para mim não. Não sou muito de ir a cinema. Esse dia ela foi no cinema. Foi com as irmãs, com os irmãos da igreja, levou a filha nossa. Eu não sou de ir no cinema, não gosto muito, mas ela vai. Dou dinheirinho para ela ir e tal. E o meu dinheiro hoje, a maior parte dele, vai para as mãos da esposa. Claro que para ela administrar com cautela, para não faltar. Mas eu sempre reservo uma mixariazinha para, se caso ela der uma bobeira de faltar, eu tenho lá uma reserva para suprir a falta e não deixá-la também em falta. Então, isso tudo, o ato conjugal ajusta muito essas áreas também. Então, pense nisso, o ato conjugal para o homem, nós estamos aqui falando da importância para o homem, ela resolve muitos problemas, age num âmbito assim muito amplo, não age só ali entre quatro paredes. O dia do homem fica diferenciado. Fica feliz, fica mais leve. Glória, aleluia. Ele fica mais contente, Eita. ele consegue se concentrar, buscar mais a Deus. Trabalhar melhor. Trabalhar melhor. Aí rende mais o serviço, ganha mais um dinheirinho. É muito importante o ato sexual para o homem. Então, a gente precisa entender muito. isso. Você que quer casar, bênção, prossegue nesse caminho. Mas entenda que você vai estar servindo um homem de Deus, vai estar servindo ao Senhor, né? Olha para o seu marido como você olha como Cristo, né? Isso é muito importante. Eu vou servi-lo, eu vou satisfazê-lo. E você nunca vai ficar irritada, chateada, porque você vai entender, estou servindo ao meu Senhor, ao meu mestre, Amém. Ao meu Pai. Né? Então é isso, a gente precisa entender isso. É algo tão maravilhoso de Deus. A gente vai desfrutar de tantos benefícios maravilhosos através desse ato sexual. A gente vai ter vida, né? Eu vejo isso. Hoje a gente tem vida. Por quê? Nosso ato sexual melhorou muito, né?
Mas tem alguma dificuldade? Ainda tem, porque a gente é ser humano, a gente estamos aqui nessa terra, somos falhos, mas eu digo para os irmãos, melhorou muito. Então, tire todo preconceito, toda dureza na mente, achando que é errado, que é isso, que é aquilo, né? Como a gente já falou no estudo anterior. Relaxe, ore a Deus, deixa Deus te conduzir e você vai se surpreender o que Deus vai fazer no ato sexual. Você vai sentir algo prazeroso em Deus. Deus vai te dar algo maravilhoso nesse ato, sensações maravilhosas. Eu não sei muito falar essas coisas assim, sim, mais direitinho, né? Mas é isso, Deus vai te surpreender, você vai sentir... vai sentir algo tremendo de Deus, né, Dido? Eu não sei como que fala, como que pode falar. Aqui no YouTube, eu não sei. E você saberá também os benefícios que causará fora dali do ato conjugal. Prazer, vai ser o prazer. Muito prazer. Maravilhoso que Deus vai te dar. É Deus que vai te dar, devido à sua posição de servir. E aqui... apesar do nosso linguajar ser linguajar de crente, porque nós somos crentes em Jesus, mas não é conversa para crente. Você que está nos assistindo aí, que não é crente, analise que isso funciona para você também. A palavra de Deus nos ensina, e a palavra de Deus, ela não é para crente, ela é para o ser humano que foi criado por Deus. Deus conhece toda a estrutura e a necessidade do ser humano. Foi Ele quem te criou, Ele quem me criou. Então não é conversa de crente. O nosso linguajar é de crente, mas a conversa não é de crente. Você que é esposa aí e não é crente em Jesus Cristo, você também pode analisar isso na tua vida. Porque quando o homem começa a ter uma relação extraconjugal, o que ele procura fora do casamento? O sexo. O sexo. Então o problema no casamento está onde? No sexo. No sexo. O problema pode ser resolvido com o quê? Com sexo. Bem feito, satisfatório ao marido. Então, ele também, o quarto ponto aqui, reduz as tensões no lar. Quando o homem tem uma relação satisfatória, as tensões no lar diminuem muito. No ato sexual, há uma retirada de tensões que o ajuda muito na vida diária. É o que eu falei. O homem vai trabalhar mais alegre, menos tenso, menos nervoso, menos preocupado, ele produz melhor, ele trabalha melhor, ele tem um relacionamento melhor com os amigos do trabalho, o trabalho dele rendendo mais. Normalmente o salário dele aumenta mais, e aí ele chega para casa com mais dinheiro, com uma satisfação maior das suas necessidades financeiras, e aí aquilo aumenta mais a tranquilidade da esposa, que às vezes a esposa preocupa-se com a situação financeira, com uma conta, com uma necessidade de compra de alguma coisa, ou até mesmo com algo que ela deseja comprar por prazer, para ela, para os filhos, até mesmo para o marido. Às vezes é um passeio que a mulher precisa dar com o marido ou com a família, e isso também envolve a situação financeira. Então, vira uma bola de neve crescente para o bem. Começa lá no ato conjugal, entre as quatro paredes. E o quinto e último aqui para o homem é uma experiência, é outro benefício para o homem. O outro benefício para o homem é que depois de um dia inteiro de trabalho, ele chega em casa e tem uma experiência que realmente não teve o dia inteiro, excluindo as experiências com Deus, é claro. Isso lhe causa uma certa felicidade e satisfação. Ele vê que o dia dele valeu a pena. Ele trabalhou o dia inteiro, às vezes debaixo de sol, alguns debaixo de chuva, alguns aturando o cliente, as pessoas. Trabalhar com as pessoas é difícil. Por exemplo, um motorista de ônibus, um cobrador de ônibus, um caixa de mercado,
que trabalha com o público, às vezes é muito difícil. Um amigo que trabalha na construção civil, que é o meu caso, um serviço pesado, às vezes o dia inteiro pegando peso, debaixo de chuva, debaixo de sol, se esforçando bastante, às vezes com muito frio, às vezes muito calor. E aí, quando chega em casa, toma um banho, janta, quando vai se deitar com a sua esposa, a esposa vem e satisfaz o marido no ato conjugal. Rapaz, aquele estresse todo do dia, aquela canseira toda, aquela luta, né, diária, e aquilo é recompensado assim, e o homem se sente assim, com um salário no bolso. Ele se sente que recebeu a paga do dia dele de trabalho, a paga de um dia inteiro de esforço físico, mental. Então, isso é muito bom, satisfaz também essa área do marido, uma grande experiência. Temos aqui uma pergunta da Paloma Oliveira. Quando a mulher está sempre satisfazendo o seu marido, e mesmo assim ele comete um adultério ou vice-versa. Isso também acontece. Claro que o ato conjugal não resolverá todos os problemas. É tudo um conjunto. Hoje nós estamos falando sobre o ato conjugal e por isso nós temos falado bem sobre ele, os benefícios que ele nos causa. Mas ele também não é a raiz de todo problema e nem a solução de todo problema. Por exemplo, aqui vamos colocar no lado do homem. A mulher satisfaz o homem perfeitamente. Uma mulher dedicada ali no ato conjugal e deixa o homem satisfeito, está até cansado e vai dormir de barriga cheia. Beleza. Mas a mulher relaxada dentro de casa, deixa tudo sujo de qualquer maneira. Não cuida das coisas do marido, da roupa, da alimentação. Não cuida muito bem das crianças. A mulher gasta que o devorador corre dela. Minha irmã. É difícil. Eu tento, mas não consigo. Então a irmã, ela vai ser uma boa amante do marido ali no ato conjugal. Beleza, não muda isso não, permanece assim. Mas vá acertando também as outras áreas da vida, porque isso pode acontecer sim. Ou vice-versa. O marido satisfaz a mulher, dá muito prazer à mulher, na hora ali do ato conjugal, ele é um príncipe grego, um deus grego. Legal. Agora, durante o dia, ele não dá carinho à mulher, não dá um presente à mulher. A mulher precisa de uma roupa, ele não dá. A mulher precisa de um creme para o cabelo, ele não dá, deixa a mulher de qualquer maneira. Ele não coloca comida dentro de casa como convém. Ele não trabalha direito, não fica em emprego nenhum. Não supre a necessidade geral de uma casa. Meu irmão, varão, vigia vaso. Vigia aí, varão. Chuta que é laço, irmão. Começa a aprumar aí, levanta a cabeça, ergue-te do pó, querido. Levanta e vamos caminhar. Fala, meu amor, fala para ele. Quero falar também de uma outra, um outro aspecto. Um outro ponto, outro aspecto Sim. também, né? Não sei aí o caso, né, da irmã, né? Mas às vezes também o marido ele precisa ser liberto de algumas áreas sexuais. Sim, né? Sim, porque sim. às vezes o marido, a esposa supre, só que ele ainda precisa ser liberto da sensualidade e da pornografia. Eita, por quê? Fala, Jeová. Porque às vezes a esposa até sacia o marido, só que ele é vulnerável aos ataques do inimigo e ele não consegue resistir e a mente fica perturbada e aí, por fim, ele, às vezes, acaba adulterando, nem vivendo uma vida de adultério, não. Ele acaba se envolvendo com alguém, tem relacionamento, cometendo adultério e vem para casa.
E, às vezes, o homem precisa de uma libertação. E aí, nosso dever também, como esposa, é orar pelos nossos maridos. Entender isso. Porque não é muito falado isso na igreja, mas existe, com certeza, homens de Deus que precisam ser libertos disso, porque viram pornografia, se masturbaram, e, às vezes, não é que a mulher não sacia, só que existe uma falha, né, Dida? Como se... uma fraqueza do homem. Está entendendo? Então, às vezes a mulher faz tudo direitinho, que bênção, mas continue orando, continue servindo e botando isso em oração. Amém. E o Senhor vai libertar. Né? E às vezes a gente fala, mas eu faço tudo para o meu marido, eu faço isso. Realmente tem coisas que a gente faz, mas o Senhor às vezes quer uma outra coisinha. A gente precisa olhar para o nosso marido de uma outra forma, né? E ajudá-lo. Né? Não vamos deixar o nosso marido de qualquer maneira. Né? E a gente precisa entender isso. Ação no sexo e oração também. Né? A gente precisa cobrir o nosso marido. E se o marido tem essa tendência, né, dessa fraqueza, porque às vezes a gente tem fraqueza de um roubo, de falar mentira, e às vezes o homem tem essa fraqueza. Eu não estou aqui defendendo os homens, não, mas eu só quero abrir a mente dos irmãos que têm essa dificuldade, os casamentos que têm essa dificuldade, para quê? Para a gente combater em oração, amém, servindo ao marido e combatendo em oração. E vendo, Senhor, o que eu posso fazer a mais para isso? O que eu posso, Senhor, tirar o meu marido das garras do inimigo, dessa legalidade, dessa fraqueza, e entendendo isso. E aí os anos vão se passando, os meses vão se passando, e você vai vendo a libertação do seu marido. Amém. A gente vai vendo a melhora do esposo. Então, a gente precisa entender isso. Né? As mulheres têm essa dificuldade. Eu faço tudo. Mas você precisa entender que a vida do seu marido é algo espiritual também. Você precisa tirar ele das garras. Eu não sei. Eu sei que algumas pessoas têm essa dificuldade no relacionamento. O homem é bom, um pai de família exemplar, um homem de Deus, um homem dirigido por Deus, mas ainda tem essa fraqueza. Né? E a gente precisa orar, vencer em oração. Né? Não estou falando que ele está certo, não. Ele está errado, está em pecado diante de Deus, mas o que eu posso fazer para ajudá-lo? O que eu posso fazer para ajudar ele a sair disso? Né? Oração, jejum, né? Estar mais junto, sair junto, não deixar o marido sair sozinho, cobrir em oração. Né? E essas pessoas que têm essa dificuldade... Gente, é surreal. As coisas acontecem só com eles. A mulher passa quase nua, aí acontece de ficar sozinho num ambiente com uma mulher dessa. Então, às vezes a gente acha que é safadeza do homem, mas às vezes é uma atuação maligna, porque sabe que o homem não resiste, ele quer, mas não consegue. A gente precisa combater isso em oração e em jejum. Amém. Irmãos, falando sobre o ato sexual aqui, né, a satisfação que traz ao homem, o homem precisa também dar esse incentivo à mulher. O ato sexual, o ato conjugal, no casamento, ele não começa lá dentro do quarto. Ele é fora do quarto que ele começa, com agrado à esposa, com um jeito carinhoso de tratá-la, com uma satisfação das necessidades de uma maneira geral da esposa. O homem precisa pensar nisso. Por exemplo, hoje é dia dos namorados, né? Dia dos namorados. Você, o que você fez para a sua esposa hoje? Ou você vai querer comemorar o dia dos namorados no quarto lá de noite? Fez nada o dia inteiro pela esposa. E é claro que nem sempre a gente pode dar um presente, mas pode dar um feliz dia dos namorados, pode dar um abraço diferenciado. Na casa do irmão, da irmã, tem café, pode levar um cafezinho lá na cama para ela, no dia dos namorados. E aí pode até dar um chocolatezinho no dia dos namorados. E aí, para você precisa saber que o homem ele tem que fazer isso. E eu vou dar exemplo para você. Aqui, ó. Feliz dia dos namorados, meu amor. Me toca. Ai, meu Deus. É assim, ó.
Aí, é assim, olha aí. É isso aí, vaso. É isso aí, ao vivo e a cores. Hoje é dia dos namorados, varão. Faz alguma coisa. Tá, glória. Faz alguma coisa, vaso. Você vai querer comemorar lá 10h30 da noite, sem ter feito nada. Não vai ter presente para você hoje. Agora, se você deu um presentinho, ainda dá tempo, tem loja aberta, faz um lanchinho em casa, faz um cartãozinho. O nosso irmão Lucas está aqui, né, sempre no nosso auditório aqui, e ele fez o mesmo, passou lá na Toque de Classe, e comprou lá um presentinho, né, um chocolatinho para a esposa. Quando a esposa chegar do trabalho, né, Lucas? Aí já vai receber lá um presentinho. A esposa hoje trabalhou. Então, irmãos, são coisas que nós precisamos fazer. Para quê? Para que a mulher se sinta mais satisfeita. Dizem, eu não sei se é verdade, mas dizem que o chocolate, ele traz uma satisfação no cérebro, eu não sei se isso é verdade mesmo. Por isso que ele me deu chocolate. Sensação de bem-estar. Eu não sei se isso é verdade. Não entendo muito de química, não entendo muito dessa fisiologia toda, mas dizem que é verdade. Ele ativa lá no cérebro, lá o hormônio da satisfação. E a pessoa fica satisfeita quando come chocolate, e a esposa gosta. E né? O marido, a gente tem que dar presente para o marido também. Mas o marido, hoje, ele não liga muito para presente, ele liga mais para o ato sexual. Então, o presente dele... Isso aí. Meu presente é o ato conjugal, satisfação. Então, olha só, ele já preparou o chocolate, já me deu presente. Eu tenho que dar o presente dele também. Amém. Agora, o que significa o sexo para a mulher? O que significa o sexo para a mulher? De um modo geral, é claro, né? Toda regra tem exceções. Felizmente, para as mulheres, os homens estão mudando. Os homens eram egoístas e tratavam as mulheres apenas como objetos. Hoje em dia, há um maior entendimento, sabendo-se que a mulher precisa de carinho e também satisfação. Consideramos 5 pontos importantes que revelam o que o sexo significa para a mulher. Então, parabéns, homens, nós estamos mudando. Antigamente a gente pensava só em nós, no ato conjugal. Hoje não, o homem quer dar satisfação à mulher, na sua grande maioria, e isso é bom. Primeiro ponto aí, satisfaz o senso de feminilidade da mulher. Como já falamos sobre o homem e a mulher, da mesma forma, a mulher com as relações sexuais se sente mais feminina, quando o homem a satisfaz. Quando o homem a trata no ato conjugal como mulher, como uma pessoa decente, como uma cônjuge que precisa de carinho, ele trata ela com carinho, como uma princesa. Você ia falar, princesa. Isso aí, como uma princesa. E eu queria Vamos falar ligar. algo também muito importante. Né? Eu tinha uma conhecida, uma amiga minha, e a gente conversando, o marido dela demorava uns 3 meses para procurá-la. Né? E quando procurava era rápido e ela queria ficar conversando ali um pouco, ele não queria já sair daquele ambiente, e ela ficou com depressão. Porque a mulher ela precisa ser valorizada, ela precisa ser amada, cuidada, cariciada. Né? Então, por mais que a mulher não ligue muito como o homem, porque o homem ele é todo dia aceso, o homem ele já acorda já na atividade, já dorme na atividade, a mulher já não, mas ela também precisa disso. Né? E ela teve que ir para o psicólogo, porque ela começou a se angustiar, ela começou a perder a essência, o rumo da vida dela, e ela agredia os filhos, né? É muito sério, né? E
a atenção dela, o estresse dela, ela não deu o melhor para a família, para os filhos, porque ela precisava, ela era carente em outra parte, né? Então, os homens devem sim valorizar as mulheres, dar um presentinho, falar algo bom, bonito, elogiar a mulher. Às vezes a mulher faz o cabelo, né? Faz a sobrancelha, faz a unha. Olhe para a sua mulher, valorize que você veja ela como a mais linda da face da terra, né? E a gente precisa disso, né? Nesse momento do homem falar algo bonito para nós, algo agradável. A gente não seja só apenas uma mercadoria, né? Algo ali só apenas para fazer, não. É algo valorizar aquilo que Deus me deu, né? Tem até um versículo: o homem que acha uma esposa, né? Encontrou a benevolência de do Deus. Senhor. Então, você olha para a sua esposa com aquele amor. Poxa, Deus me agraciou. Eu fui agraciado por Deus. Né? Eu sou abençoado por Deus, porque Deus me deu uma esposa. E eu quero cuidar dela como Cristo cuida da sua igreja. Que honra para o homem, né? Isso Amém. É necessário, né? E essa mulher, ela ficou depressiva, angustiada, infeliz, né? E são 2 amigos dentro de casa. E isso é muito ruim. Não tem a paz plena, não tem a alegria, né, plena do Senhor, porque está faltando algo ali se encaixar. Amém. E o segundo ponto, aumenta o seu amor pelo marido. Falando dos benefícios para a mulher, da necessidade da mulher sexual. Aumenta o seu amor pelo marido. Quando uma mulher é amada e acariciada pelo marido na relação sexual, a sua necessidade de ser amada é satisfeita. Necessidade essa grande e, quando não satisfeita, também causará problemas conjugais. A mulher, ela precisa ter essa necessidade de carinho, de atenção satisfeita, porque senão fica ruim. É o que a Fabiana falou lá da nossa amiga. Ela não tinha, o marido tinha lá o ato conjugal e quando ele se satisfazia, ele acabou, ele virava para o canto, não queria mais conversa, ia dormir, ia fazer outra coisa, saía daquele ambiente. Ele não continuava aquele carinho, aquele amor, aquela conversa, um diálogo, não. Ele só queria usar para satisfazer a sua vontade e depois acabou, ir embora. Não, não é assim. Então, isso também vai causar problemas conjugais no casamento. Então, eu preciso satisfazer a esposa no carinho, no amor, na conversa, que é bem diferente do homem. O terceiro ponto, satisfaz o instinto sexual também da mulher. A mulher não possui um instinto sexual tão forte e contínuo como o do homem, mas possui um certo impulso sexual, talvez não tão constante, porém forte também. Esse impulso, como o do marido, deve ser satisfeito também. A mulher, ela demora a procurar o marido. Às vezes ela nem procura, na verdade. Por quê? Porque o marido procura todo dia. Então a mulher não precisa procurar. Aí não tem como. A minha mulher nunca me procura, você não dá tempo. Você procura todo dia, aí é difícil ela procurar. Quando ela pensa em procurar, tu já achou, pô. Então não vai procurar. Agora, se você deixar a mulher lá 2, 3 dias, 4, 5, uma hora ela vai, opa, peraí, eu estou meio calorosa, preciso de um refresco, preciso de um banhozinho mais frio. Ela vai lá procurar o marido. Então ela também tem essa necessidade. A dela é menor do que a do homem. E, minha irmã, eu falo para você, você que tem um marido que te enche a paciência, todo dia ele está te procurando, agradeça a Deus. Amém. Você é uma privilegiada. Verdade. Porque coisa ruim é o homem nunca procurar a mulher. E a mulher ainda procurar e o homem está cansado, está com dor de cabeça. Rapaz, a mulher se sente desprezada, humilhada, desvalorizada. Ela se sente a pior mulher do mundo. Então você que tem um marido chato, que procura todo dia, até te cansa.
eu sei que não é bom para você, mas agradeça a Deus. Pior seria se ele não procurasse. Igual essa minha amiga, né? A gente vê muita dificuldade no casal, às vezes, que o homem nunca procura. Isso é horrível para a mulher. Porque quando o homem procura a mulher, ela pode até não querer muito, mas ela sente rápido. Deus nos deu essa potência, né? Essa capacidade, né? A mulher, ela não... Essa característica feminina. Que é bênção demais isso, é muita bênção. Porque a gente começa meio, não querendo, mas o Senhor vai nos dando aquele bom resultado, vai aquecendo, a gente vai... e agrada o marido, e a gente é agradável, acaba também tendo o ato sexual sem querer, né? O Senhor nos deu essa bênção aí, não sei falar muito nessa bênção. Característica, né? Essa qualidade. E isso é bom, né? Agora, quando o homem não quer, como que tu faz para acender um homem? É só Deus. É muito difícil. Então, né, eu acho que é pior ainda quando o homem não quer. Quando o homem quer, aproveite. Senhor, porque Deus vai te acender. E aí o homem que não quer, temos que orar. E, às vezes, isso traz um mal muito grande. Porque, às vezes, o homem viciado em videogame, ele gasta a energia dele toda ali no videogame. Misericórdia. E, às vezes, é viciado em outra coisa e não dá atenção à mulher. Isso é seríssimo. E aí a mulher vai sendo destruída, né? Que, às vezes, a gente olha mais o ato do homem, né? O homem adultera, mas a mulher, às vezes, não tem uma característica de adulterar, né? Umas outras até adulteram, mas a mulher não é muito isso da mulher. Dela, né? O perfil, mas aí vai destruindo outras coisas, né? Porque, às vezes, quando acontece um adultério, tu se desperta. Meu Deus, meu casamento está acabando. Agora, quando não há um adultério, há uma destruição de outras áreas, a gente não se atenta. E isso é mais destruidor ainda, porque a gente vai vivendo aquela vida e aí vai se destruindo mais, né? Então, isso é sério, muito sério. A gente precisa atentar, homens precisam valorizar a sua esposa e agradá-la e fazer que ela seja agradável, queira, né? E o marido que não quer muito, comece a orar pelo seu esposo, marido que tem ejaculação precoce, o marido tem que ver ali, satisfazer ela de alguma maneira, depois, quando ela estiver satisfeita, aí sim você se sacia a sua parte. Então, a gente precisa entrar nesse equilíbrio, né, para ser abençoador um do outro. Amém, amém. E, irmãos, os males são bem maiores realmente quando o marido é que não quer. Os males são bem maiores para o casamento. Às vezes não acaba o casamento, mas fica um casamento péssimo, 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 péssimo. Tudo fica desconcertado, descontrolado, e a plenitude da alegria não acha espaço ali, nesse casamento, nessa unidade. E aí, como a Fabiana falou, fica como dois amigos, que na verdade nem amigos são. Fica como um contrato. Um contrato tu lava minha roupa, cozinha para mim, eu pago as contas. Só isso, nada mais do que isso. E aí não é legal, ninguém suporta um negócio desse. O quarto ponto, né? Ele proporciona para a mulher relaxamento para o sistema nervoso. As mulheres frígidas quase sempre são nervosas, irritadas, estressadas. Não estamos falando que toda mulher nervosa é frígida, mas as frígidas são bem nervosas. Como acontece com o homem, os órgãos reprodutores da mulher estão intimamente relacionados também com o sistema nervoso. O relacionamento sexual produz o relaxamento necessário do sistema nervoso. Uma mulher insatisfeita, irmão, é uma mulher estressada, na sua grande maioria. Então, você precisa saber onde está o ponto de relaxamento da mulher, para que você tenha uma esposa mais saudável emocionalmente.
Isso causa também uma satisfação, uma saúde emocional na mulher. Quando a mulher tem o ato conjugal com o marido de uma maneira que o marido a satisfaça, com o carinho, com o prazer devido a ela, com o tratamento devido a ela, como uma princesa, como uma mulher de muito valor, e aí a mulher ela fica light, só qualidade, nada menos do que isso. É verdade, é só qualidade mesmo. E aí isso é produzido também com o ato sexual. O ato conjugal pode ajustar muito a saúde emocional da mulher. E a gente vai vendo que realmente a área sexual é de grande valor no casamento. Olha como a gente está aprendendo aqui hoje, quantas coisas a gente vai cortando e vai, né, tirando e trazendo vida, né, com ato sexual, né? Algo que Deus criou, né? E Amém. É íntimo, né? E o quinto e último ponto, né? O mesmo do homem, uma experiência. Como para o homem, o relacionamento sexual, para a mulher também consiste numa profunda experiência agradável que muito ajuda na sua vida diária. As demais dúvidas, que sei são muitas, né, devem ser tiradas com o pastor, numa conversa aberta e espiritual, procurando primeiro resolver com o cônjuge, é claro, né, não tendo uma resposta satisfatória, o pastor, o líder, vai orientar, ou às vezes um casal espiritual que você conheça, que tenha perto de si, às vezes até o pai, a mamãe, né, pode ajudar, dependendo do tipo de relacionamento que você tem com seu pai, com a sua mãe, pode ajudar porque são pessoas experientes, que já vivem um relacionamento há mais tempo do que você. Então, essa experiência também é muito boa, porque a mulher, ela tem muito estresse diário. A mulher, em primeiro lugar, ela tem um serviço que não acaba, que é o serviço da casa. É o serviço com as crianças. Não acaba. A criança está sempre aborrecendo a mãe, querendo a mãe para ir, chama para aquilo. Isso é a vida diária da mulher. A louça, você arruma a louça todinha. Daqui a pouco tem louça para lavar. Você limpa a casa todinha. Daqui a pouco tem sujeira na casa para limpar. Então a mulher ela já tem uma vida um pouco estressante. E aí, agora, se ela tem uma boa vida conjugal com o marido, um ato conjugal satisfatório, ela, normalmente, esse ato é realizado à noite, né, normalmente, então a mulher finaliza o dia aliviada. Então ela vai começar um novo dia de estresse, é claro, porque é o comum da vida da mulher, mas ela começará o novo dia sem o estresse do dia de ontem. Porque de ontem ela houve um relaxamento, um abatimento no sistema nervoso, uma experiência gostosa no final do dia com o marido, e aí ela acorda renovada para um próximo dia de guerra. E aí, tendo necessidade da parte dela, ela satisfaz a guerra dela de novo, à noitinha com o marido, e aí ela acorda uma nova mulher pronta para uma nova guerra que é diária para a mulher. Então, existem esses benefícios para a mulher. E você, marido, que conseguir entender isso, terá uma esposa menos chateada, terá uma esposa menos estressada, terá uma esposa menos aborrecida, e isso vai causar em você também satisfação. Vai mudar a sua vida emocional também. Porque quando você chega do serviço, que você depara com uma mulher estressada, irritada, como fica esse relacionamento à noite? Como fica a vida desse casal à noite? O marido um dia inteiro cansado de um serviço, que é cansativo, é estressante, é desgastante. Chega em casa, a mulher está estressada, aborrecida, cansada. Como será
o convívio desse casal naquelas horas que eles estiverem juntos ali. Então, a gente tem que pensar. A maior parte do nosso dia, nós homens, a maior parte do nosso dia é longe de casa. A maior parte do nosso dia acordado, a gente passa longe de casa. Então, uma menor parte do dia acordado, a gente vai passar dentro de casa com a família. Então, essa menor parte, se ela não conseguir se ajustar, se a gente não conseguir estar em paz, de bem com a vida, nós não teremos mais prazer de voltar para casa. E por isso muitos homens ficam em bares. Muitos homens, quando saem do trabalho, eles passam no bar e ficam ali, até dar quase a última hora do dia para ele poder ir para casa. Ele chega em casa, ele toma um banho, janta, come o que tem que comer e vai dormir. E mulheres também. Mulheres, às vezes, saem do trabalho e vão com as amigas bater um papo. E vai ficar na casa de uma amiga, de uma vizinha lá, falando, às vezes, da vida dos outros até, para chegar em casa na última hora. E aí o marido já foi dormir para um lado, ela foi dormir para o outro, e aí a vida começa a ficar pesada. A vida de casamento começa a ficar ruim. E ainda dá brecha para o inimigo atuar e lançar as suas flechas contra aquele casal que não conseguirá resistir, porque não há uma unidade entre os dois. Então, pense nisso. Hoje nós encerramos aqui a nossa apostila de conduta cristã, né, elaborada aí pelo nosso pastor Luiz Henrique de Souza França Cariús, da comunidade Ramá de Petrópolis. E veremos aí o que nós faremos na próxima quinzena. Estaremos aqui com outro estudo, ainda estamos verificando o tema, mas estaremos aqui com você daqui a 15 dias novamente. Aqui nós tivemos a participação, aí nos ouvindo, da Paloma Oliveira. Irmã Paloma está sempre aqui conosco no auditório, hoje está nos assistindo pelo nosso canal do YouTube. Gisele Sixel, nossa irmã daqui também, congrega conosco aqui de Petrópolis. Patrícia Barbosa, irmã da mulher mais linda que está à minha direita. Patrícia, que benção. Hoje ele está que está. Agora, vamos descer a serra um pouquinho. Amanda Cândido. Eita Que glória! Honra, que honra, né? Que honra! Isso. Santa Cruz da Serra, aprendendo com a mãe espiritual dela, essa mulher linda que está à minha direita aqui. Patrícia Soares. Saudade dessa irmã, não estava Amém. aparecendo aqui o nomezinho dela, senti falta. Que Deus te abençoe, irmã Amém. querida. Aprendendo a te amar aqui, você já faz parte, né? Da gente, Da gente positivo. aqui, que bênção. Do nosso hall de amigos íntimos. É lá de Santa Cruz da Serra. Que isso? Quem é essa aqui? Giovana Karen? Rapaz, Giovana Karen de Santa Cruz da Serra. Que Seja bênção, bem-vinda. Giovana. Seja bem-vinda aí no nosso hall de estudos aí às segundas-feiras. Discípula da Amanda. Amém. Estão me dando uma cola aqui, Giovana. Quando me vira Agora aí... eu lembro quem ela é. Falou discípula da Amanda, eu já lembrei dela. A Fabiana tem a mente um pouco mais perfeita do que a minha. Está amando mais do que eu, né? E também a irmã Ana Maria tem nos acompanhado aí. Beijão. Ela não dá o seu alôzinho, não mexe muito aí com o YouTube, né? Mas ela tem nos acompanhado lá, irmã Ana Maria. Um beijão para a irmã, prazer ter a irmã aí. Irmãos, por hoje nós encerramos, né? E temos aqui na técnica, né, nosso irmão Wagner, que está sempre aqui nos ajudando para que essa imagem chegue até você. Nós precisamos de um irmão Wagner. Se não tivesse irmão Wagner, eu seria incapaz... Extrema importância ele estar aqui conosco, Isso aí. né? Eu seria Muita incapaz bênção. de transmitir essa imagem para você.
não entendo nada de internet, não consigo resolver nada disso, não sei nem explicar como é que entra aí nesse site, como é que participa, mas aí tem o Wagner, tem a Milena também, que entende um pouquinho dessa área, está conosco sempre aqui. O Douglas Januário está aqui com a gente, com a sua irmã Tainara. Tainara está aqui com a gente também, bênção pura aqui no nosso auditório. Está o Paulo Lucas, né? Paulo Lucas, alguns conhecem ele como Paulinho, mas é o nosso irmão Lucas aqui de Petrópolis. A irmã Camille também está aqui conosco, com a sua irmã Stephanie, sempre nos acompanhando aqui do auditório, e também o William Januário. Está faltando a Paloma, né, que está sempre conosco, hoje não está, nos acompanha aí pelo canal do YouTube, e também a Chayenne. Chayenne está sempre conosco aqui no auditório. Hoje ela nos deu cano, ela deixou o lugar dela está vazio ali, ó, preparadinho ali para a próxima quinzena. Amém, meu amor? Quer mandar um alô, falar alguma coisa a mais? É pastor Paulo Roberto, também irmã Gisélia, né? Pastor Paulo Roberto, lá de Rondônia, tem nos acompanhado aí, às vezes ele vê também depois, né? Fica gravado aí no YouTube. Pastor, Deus abençoe, um prazer ter aí. Irmão Rodrigo também, lá na Bahia, também tem nos acompanhado aí de vez em quando, está conosco aí, assistindo ao programa. E muitos outros que não dão nome, não comentam nada, né? Então, meu abraço aí para vocês todos. Agora eu quero orar para que esse estudo seja útil para a conservação e aperfeiçoamento do casamento. Amém. Casamento para nós tem sido algo assim de muito valor. E eu costumo dizer, e digo aqui perante todos, eu prefiro a morte do que o divórcio. Eu perco minha esposa para a morte, ou minha ou dela, que nós prometemos ficar casados até que a morte nos separe, independente das circunstâncias. E Deus tem nos dado essa graça de, pelo menos até ontem, né, cumprir esse voto de ficar até que a morte nos separe. E eu prefiro a morte do que o divórcio. Eu falo com Deus e falo com sinceridade. Se um dia der algum problema entre nós e o meu coração endurecer muito, ou dela endurecer muito e decidirmos não conviver mais juntos por algum motivo, eu peço a Deus que ou me leve, me mate, ou mate ela. Se ela preferir ficar aí com 2 crianças para cuidar, Deus me leve. Mas se ela achar que é muito peso 2 crianças para cuidar, que Deus a leve. Mas para o divórcio, não. Divórcio nunca, em nome de Jesus. E esse é o meu desejo para você casado, para você casada que está acompanhando. Meu desejo é que só a morte venha separar você também. Amém. Porque Deus, ele restaura tudo. Deus, ele é especialista em fazer o sobrenatural. Deus não... Ele é especialista de restaurar casamento, restaurar a área sexual, restaurar a vida financeira e assim vai, né? Então, a gente só depende de uma perseverança, uma atitude de permanecer e buscando ao Senhor. E o Senhor vai resolvendo tudo aquilo que nós precisamos ao longo da nossa caminhada. Seja no casamento, seja espiritual, seja no trabalho. A gente precisa entender isso, né? E perseverar e permanecer no Senhor. Amém. Então vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa etapa encerrada aqui, desse estudo, ó Pai. Eu te peço que tu fales ao coração, aquilo que nós não conseguimos expressar, ó Deus, ou não conseguimos esclarecer, que tu, Senhor, esclareças pelo teu Espírito. E conserve, ó Deus, cada casamento, cada um que tem
nos acompanhado, é porque tem desejado aperfeiçoar o casamento. Então, te peço que tu movas isso na vida de cada casal. Senhor, e eu te peço pelos casados, ó Pai, de um modo geral, que tenham essa consciência e assumam esse voto que fizeram, de ficarem casados até a morte. E não ficarem mal casados, Deus, mas, pelo contrário, irem aperfeiçoando o casamento a cada dia. Muito obrigado por encerrar aí para mim com chave de ouro, com muita satisfação, com a tua presença, esse estudo sobre conduta cristã. Em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Casamento é tão bom, tão bom, tão bom. Casamento é tão bom, tão bom, tão bom. Para você casado, feliz Dia dos Namorados também. Namore a sua esposa e o seu marido. Vamos finalizar com um beijinho. Que bênção, glória a Deus. Estamos sendo abençoados demais com esse estudo. Espero que Deus tenha falado muito ao seu coração, que você tenha retido cada conselho, cada exemplo, cada situação esclarecida aqui através desse estudo, e que Deus te abençoe muito, e até o próximo programa. Paz do Senhor. Você acabou de ouvir o nosso programa O Servo. Mas no próximo final de semana tem mais. Comunidade Ramá em Petrópolis. Sempre com você.